Ok, pessoal, já foi autorizada aqui a gravação, né, da UC, né? Sejam bem-vindos. Deixa eu compartilhar aqui o navegador com vocês. Pessoal, eu passando um pente fino aqui, né? Igual eu falei no início, e antes de gravar, né? Deixa eu fazer os avisos aqui, né? Como essa UC não tem aqui em Goiás, eu na minha cabeça aqui era para ter duas aulas, né? Então só vai ter aula hoje, né, de EAD. Aí deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Aí vocês estão vendo aqui, ó, não há encontro presencial. Então, a primeira dúvida que tinha até, não sei se era o meu Quezedec, eu sei que um estava perguntando, né, professor, e aí, lá na minha unidade não falou que dia que vai ser essa aula presencial, né? Aí eu expliquei para ele, não terá. É porque ele já me perguntou antes de iniciar o período aqui, porque antes do dia 2 aqui, vocês não estavam com acesso. Inclusive, teve uma turma que só foi entrar, acho que no dia 3, se eu não me engano, se não me falha a memória aqui. Acho que foi essa última turma aqui, deixa eu ver. Foi essa que, se eu não me engano, foi a de cabo. Mas eu já verifiquei e estão todos os alunos inseridos aqui. Aí outra questão, alguns alunos, antes da gente iniciar aqui, né? Alguns alunos aí me questionaram até de outras notas de outras matérias, né? De outros módulos. Aí, pessoal, deixa eu só explicar, mas não se preocupe caso você não esteja agora online aqui, né? Os alunos que me fizeram essa pergunta, né? Não se preocupe que já vou, o Pedro, né? Eu vou estar entrando em contato com você e eu vou também entrar em contato com o Franklin para saber qual que é o. É porque eu não lembro de cabeça que o coordenador da sua unidade, mas eu tenho aqui anotado. Aí eu vou ver sobre essas questões. Mas só explicando, pessoal, voltando aqui, deixa eu pegar aqui o. Aí, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que você é de Areias aí, né? Então, desde a matéria de eficiência até essa que a gente está iniciando hoje aqui, né? E só vai ter hoje. Vocês podem reenviar ainda, vocês podem ter recuperação. Agora, de matérias do módulo passado, o módulo 2 que inclusive, né, eu ministrei aula, deixa eu ver, ela também, né, de projeto elétrico industrial, instalação elétrica industrial, acionamentos, né? Se caso você não tenha passado, né, em nenhuma dessas matérias aqui, eu estou falando o funcionamento aqui, né, do nosso Senai. Em outro módulo, pessoal, não dá para fazer recuperação, né? Aí você tem que ver com a sua unidade a questão aí dessas notas. Eles têm lá, a gente tem uma pasta aqui, ó. Vou até mostrar um preview dela, não tem nada aqui identificando, tá? Tá tranquilo de mostrar aqui, ó. Aí nessa pasta aqui, por exemplo, as que eu ministrei, ó, tá vendo as que estão em verdinho? O pessoal lá da unidade de vocês, cada um lá, coordenador, eles têm acesso a essas pastas aqui com as notas, né, de cada UC. Daí, de cada unidade, Areias, Petrolina e por aí vai, né, vai fazer o tratamento em você dessas notas anteriores, tá bom? Aqui comigo, né, é só de eficiência até o último módulo, que é educação empreendedora, tá bom? Aí eu só deixei esse que eu vi que foi uma pergunta assim bastante frequente, né? Porque não é comum, né, terminar o módulo e só ter uma UC, né? Que foi esse o caso aí, né? Caso especial aí de Pernambuco, por exemplo, outras unidades têm uma espécie de projeto final de curso, né? Que eles chamam, acho que é projeto integrador, lá de Espírito Santo, né, por exemplo. No caso de vocês, é educação empreendedora, tá? É, Então, pessoal, entrando aqui na sala aqui de educação empreendedora,
Aí é normal, igual as outras aqui, ó. Tem o conteúdo do curso, tem o SCORM aqui, ó, que você entra. Aí você vai fazer algumas tarefinhas aqui, né, para você já ter subsídio para fazer a tarefa final. O livro aqui também, deixa eu ver. Ah, não, não tem. Nesse caso aqui não tem o livro, o próprio material é o SCORM, tá bom? A situação de aprendizagem. Diferente das outras 6 UCs que a gente fez, né? Eficiência, gestão, manutenção predial e industrial, manutenção do sistema elétrico de potência, instalações do sistema elétrico de potência, projeto do CEP, né? Todos foram tarefas discursivas, né? Nesse caso aqui é igual, lembra lá em, se eu não me engano, acho que foi em eletricidade, quando vocês fizeram eletricidade. Aqui, ó, você tem já está até disponível aqui, ó. Vocês vão fazer essa tarefa aqui, que é a avaliação final do curso. A recuperação, né, não, não é necessário, não. É a avaliação final do curso. Aí você entra aqui, ó. Tem 5 questões aqui, ó. Eu vou falar um pouco aqui da teoria, eu vou abreviar, né? Lembrando aí que eu expliquei, eu achei que iam ser 2 aulas, aí eu coloquei um conteúdo que dava para 2 aulas, né? Então, eu vou dar uma abreviada aqui, colocando os pontos básicos aqui sobre, né, empreendedorismo, né? No caso, né, quando eu fiz a graduação, chamava empreendedorismo para engenharia, né? Aplicado aos negócios aí de engenharia, né? O Fordismo, o comportamentalismo de Emily Durkheim, né? Algumas questões filosóficas relacionadas ao trabalho, né? A gente tem o trabalho repetitivo, né? A gente há muito tempo, desde que a indústria, ela tem lutado para diminuir essa questão do trabalho repetitivo, provoca lesões, né? A famosa lesão aí, né? Lembra lá da matéria lá de segurança do trabalho, né? As lesões ocupacionais, né? Uma das lesões ocupacionais por esforço repetitivo, né? Dos membros, né? Membros inferiores, superiores, se você utiliza bastante a mão numa linha lá de produção, né? Se a gente for pensar num processo fabril, né? E também tem vamos dizer assim, as lesões psicológicas, né? Imagina você ficar o dia inteiro, né? Igual aquele filme lá do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, né? Você ficar o dia inteiro ali fazendo uma tarefa repetitiva ali. Pode ser, né? Óbvio que você vai se cansar, né? Mas você vai ficar fadigado, né? Mentalmente fadigado, né? Então, assim, o objetivo da educação empreendedora, pessoal, é vocês entenderem, né, a linha tênue entre ser empreendedor, né, e quem você, né, por exemplo, você é o dono de uma empresa, uma pequena empresa, uma média empresa aí, né, ou a modalidade de empreendedorismo que você tá assumindo, né? Então a gente tem que aprender essas nuances aí, né? E eu vou falar sobre isso agora, tá bom? Então tem aqui a avaliação final do curso, são 5 questões. Logo mais a gente vai discutir aqui. E sobrando tempo aqui, a gente discute também a avaliação de recuperação. Ah, professor, não deu tempo, né? Ah, não dei conta, não tirei nota suficiente na avaliação final de curso, vou precisar fazer de recuperação. Aí, se não der tempo, pessoal, eu ainda vou discutir também a avaliação de recuperação, tá bom? Mas se não der tempo, eu vou gravar um vídeo extra, igual eu sempre faço lá, tá? Aí a aula que está sendo, né, gravada agora, ela vai ficar aqui em biblioteca, né? Não tem aqui o vídeo, aula, né? Aí ela vai ficar aqui em biblioteca, tem até aulas aqui do professor Renan aqui, né? Que ele, eu nem vi que essas aulas estavam aqui, né? Mas enfim, não se preocupe que eu vou colocar aula extra aqui, tá bom? Eu vou gravar um conteúdo extra falando sobre as atividades, né? Essas 5, também a de recuperação, são 5 perguntas aí, tá bom? Fechado? Deixa eu só pegar a apresentação que eu coloquei tudo num só bloco, pessoal.
Rapidão aqui, eu vou abrir ela aqui no Teams mesmo. Só procurar aqui. Ah, achei aqui, procurar no computador. Só um minutinho, pessoal, tá carregando aqui. Eu vou ativar o áudio de vocês para vocês me responder aqui se estão vendo, tá? Deixa eu só ativar novamente o áudio. Preciso que alguém me responda aí. Edilson, Francisco, Sim, professor, tá aparecendo, sim. tá O vendo de slide. boa? Ok. Eu vou agora com o controle ele tá melhor aqui para mim aqui. Eu vou até deixar o áudio aberto aqui, que aí caso eu consiga aqui, porque eu estou usando duas telas aqui para ficar melhor para vocês. Pessoal, aí são muitos slides, né? Eu vou só nos pontos principais aqui da educação empreendedora, tá bom? Eu busquei aqui fazer um resumo, né? Mas eu vi que o meu resumo, aí lembra que eu tinha falado aí, né? Eu fiz para duas aulas aí, não. Então, ó, eu vou falar um pouco aqui do histórico aqui, né? Do empreendedorismo. Eu já comecei até a falar um pouquinho aqui, né? Enquanto eu estava elaborando, né? Os tipos de empreendedorismo a gente vai precisar para solucionar aí os exercícios, né? É, e o empreendedorismo é a relação com o mercado de trabalho, né? A gestão de tempo, empreendedorismo e os casos de sucesso. Eu confesso, pessoal, que para vocês aqui, ó, deixa eu pegar a caneta aqui. Ah, já que eu deixei aberta aí, ó, eu vou desenhar aqui. Vocês me falam que acho que foi com a turma de alguma das turmas de vocês em Pernambuco aqui. Teve uma época que eu fiz acho que era instalações elétricas industriais. Aí eu não sei se o aluno que estava aqui. Aí depois vocês reclamaram, né, que o que eu tinha escrito na aula presencial, na web, né, ao vivo, né, na gravação não apareceu. Eu só vou pedir um confirme aí, o Francisco, o Edilson. Eu vou fazer um desenho aqui, você só me fala se ele está aparecendo aí. Assim, professor. Apareceu? Apareceu o quê aí? Uma seta vermelha. Isso mesmo. Ah, não, beleza. Não, então, é porque a versão do Teams aqui, ela atualizou, e depois que me explicaram aqui, eu tenho que, no final da aula aqui, eu tenho que deixar salvo. Aí na hora que ele gera e renderiza o arquivo, se eu não salvar, ele não aparece na gravação o que aparece ao vivo. Não, beleza. Então, valeu, Edilson. Obrigado. Então, ó, eu confesso que o ideal para a gente conseguir, né, para vocês conseguirem fazer com sucesso e não ainda mais, assim, além de disponibilizar essa aula, pessoal, eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês poderem utilizar ele como base na hora de resolver os exercícios aí, tá bom? A atividade. Mas nessa aula aqui ainda, eu vou fazer a análise da atividade que vocês têm para entregar, tá bom? Vou discutir junto com vocês e também fornecer esse material aqui, o PDF desse PowerPoint aqui, beleza? Ah, então, ó, esse primeiro aqui é importante. O segundo aqui é importante, né? O tipo de empreendedorismo. Agora, esses outros tópicos aqui, pessoal, só se a gente fosse aprofundar mais, né?
Mas eu vou tentar aqui, nesse pouco tempo que a gente tem aqui, focar na introdução e no histórico, né, e nos tipos de empreendedorismo, tá bom? Que aí, depois desses dois tópicos aqui, eu já vou começar a falar das atividades, tá? Então, pessoal, né, como surgiu, né, o empreendedorismo, né? Então, assim, fazendo um resumo aqui, ele surgiu no século XVII, né, o início aí da Revolução Industrial, né, ou melhor dizendo, da industrialização, né, que aí depois que veio a Revolução Industrial, lá de, acho que é 1917, né, a primeira chamada Revolução Industrial, né, que o pessoal crianças, né, sendo utilizadas lá como força de trabalho. Deixar aqui só um resumo aqui enquanto eu falo para vocês, né? Crianças sendo utilizadas aí como força de trabalho. Por exemplo, Minas, né? O processo aí de obter energia aí em países mais frios ali da Europa, ali, por exemplo, né? Era você fazer a extração, né? Não só tem o carvão vegetal, mas tem o carvão o mineral, né? Então, para você conseguir entrar nas minas que eram bem, né, um espaço bem apertado, é, o, qual que era o trabalhador ideal nessa época, né? O trabalhador ideal era o trabalhador, né? A criança, né? O ser humano aí que está na idade, né, de criança, e mulheres, né, que tinham um corpo, né, eram menos corpulentas, ou seja, um corpo bem menor do que esse comparado a um homem aí na época, né? Então, e aí, né, já nessa época começou a aparecer a questão, né, de exploração do trabalho, né, o trabalho infantil, né, segurança do trabalho foi só aparecer muito tempo depois, né? Infelizmente, no início aí da Revolução Industrial aí, né, a gente falando aí do empreendedorismo, pessoal, infelizmente, no começo, né? Ah, não, o cara tá fazendo corpo mole, o cara tá com frescura. Ah, ele tá com. A respiração dele tá fraca. Não, isso é frescura. Frescura desse cidadão. Então, infelizmente, né? Ou vamos dizer assim, ou a Revolução Industrial, junto com o termo aí empreendedorismo, ela começou, né? Porque, verdade, eram vamos dizer assim, no início, né? Quando era manufatura aí, antes da industrialização propriamente dita, né, com as máquinas a vapor, era basicamente vamos dizer, igual vocês vão ver com uma palavra antiga que eu vou utilizar agora, que é o fidalgo, né, a pessoa, né, com poder aquisitivo alto aí, né, que tinha, né, a condição de ter uma indústria, né, são raros os casos aí tirando, acho que Dale Carnegie e alguns aí, né, magnatas aí do ferro e aço aí, né, tirando alguns deles aí, a maioria era pessoas que já eram bem nascidas, né? Então, ser um empreendedor nessa época, né, vamos dizer assim, era muito difícil. Só se você fosse filho de alguém, né, de alguém com muito poder ou, né, perto ali, saindo da época ali do absolutismo, né, para o parlamentarismo, né, é complicado. Você tinha que ser uma pessoa de alto poder aquisitivo para justamente ter a oportunidade de ser um empreendedor, tá? Então, igual está falando, a mudança do sistema econômico, os empreendedores passaram a se distinguir dos fornecedores de capital, os capitalistas aí, né? Até os burgueses, né? Na verdade, os burgueses, eles têm mais, vamos dizer assim, a veia empreendedora, né? O objetivo de empreendedorismo mais do que, né? Vamos dizer assim, os fornecedores de capital, os capitalistas e os que detinham poder aí nessa época, e a igreja, né? Ela tinha o poder aí que a igreja exercia, ele era bastante forte, ele é bastante alto, né? Beleza, né? Com o passar do tempo, o empreendedorismo foi se desenvolvendo, assumindo, né, riscos financeiros, psicológicos, né? Tudo é um risco, pessoal. Não adianta eu dourar a pílula aqui, né? Tudo o que você vai fazer é um risco, um processo seletivo para entrar em algum lugar, né? Assumir a prestação aí de um carro, assumir a prestação de uma casa, né?
Nós queremos sair do aluguel, por exemplo, mas a gente fica com aquele medo. E se eu não puder pagar a prestação aí, a Caixa Econômica, né? E é, é, tudo que eu já é, investi aqui nessa casa, né? Tem os gurus aí, né? O primo rico, agora tem o primo pobre, né? Tem o primo mais ou menos, tem o Pablo Marçal, né? Todos esses gurus aí falando que você tem e deixa de fazer. Ah, não, pelo empreendedor, a pessoa de sucesso tem que ter uma Lamborghini na garagem, né? Aí eles ficam ojeirizando ali, por exemplo, eu não sei o que, acho que é o Barsi, alguma coisa Barsi, esqueci o nome dele, né? É só porque o cara tem né, um carro comum, não tem uma Ferrari na garagem. Não, então ele não é um industrial, o cara não é um, vamos dizer assim, um empreendedor raiz, um empreendedor roots. Ele é um empreendedor, né? Cada empreendedor tem sua característica, né? O seu comportamento, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho aqui. Beleza. Então, ó, como surgiu, né? Quando e como surgiu o empreendedorismo? Foi esse cidadão, José, desculpa aí, eu não sei nem se é inglês aqui, né? José Schumpeter, né? Ó, com o termo empreendedorismo, empreender, né? Você medir, não medir, deixa eu achar uma palavra melhor, né? Mas você empreender esforço em alguma tarefa, em alguma atividade, né? Você não necessariamente precisa ser empreendedor, né? De um negócio, mas empreendedor, por exemplo, eu vou pôr uma meta que eu vou juntar dinheiro todo mês, né, para guardar no colchão, ou fazer, né, vamos dizer assim, investir em casas, em barracão. Aqui em Goiás, por exemplo, o pessoal pega um lote grande, divide em barracões ou faz um mini condomíniozinho, né? E aí e começa a alugar esses barracões, esses lotes aí, né? Aí, por exemplo, eu lembro que lá ali no Recife, o pessoal, quando eu fui fazer projetos aí para o Recife, lá em Olinda, era casa de praia, né? Era um investimento muito bom, né? Tem os riscos, né, da maresia muito mais do que nos bairros aí mais para frente, né? Mas é questão de turismo, questão de lazer, né? Então, o empreendedor, ele empreende um esforço em alguma coisa, né? Ele percebe, né, os mercados aí que estão em crescimento aí e empreende, ou seja, se esforça né, naquela tarefa ali. É basicamente, né, você ter um negócio próprio, é você também pensar em ser o seu próprio chefe aí, né? Você então, né, ó, por exemplo, aqui, ó, Tratado de Assunção aqui, ó, falando aqui sobre empreendedorismo no Brasil, ó, o livre comércio, né? Nós temos aí, né, esse acordo aí, ó, Brasil, Argentina. Isso aqui é antigo aqui, a gente tem outros tratados aí, não nosso aí, né? Mas, por exemplo, lá o pessoal lá no Oriente Médio ali, né? O tratado ali de Tigres, Eufrates e por aí vai, né? Então, esses tratados aí, né, eles têm o objetivo de livre comércio, por exemplo, você tem taxas, né, o terror nosso agora aqui é a tal do aquele remessa conforme, né, você quer comprar um produto mais barato aí da Shopee, né, por exemplo, vamos falar, como se diz aí, vamos falar de atualidade, né, então você tem impostos, né, você tem impostos sendo aplicados, né, dentro de um. Eu vi a última vez que estava na casa aí de 60%, né? Ou seja, o negócio, né, que o chinês ali, que o japonês, né, dependendo ali, Taiwan, né, aquele negócio que ele criou, né, ele tá em risco, por quê? Porque o Brasil, vamos dizer assim, para tentar proteger, né, o seu comércio, mas a gente sabe que parte disso não é verdade, né? Justamente para ele monopolizar, né, os grandes varejistas aí, né? Por exemplo, vamos pegar aí Magalu, vamos pegar um outro, aqui, o Avan, né? Por exemplo.
Eles, é lógico que eles não querem que os seus negócios aí, as suas vendas aí, elas ruam, né? Então, entra em ruína, né? Então você tem que pensar em um modelo, né? Como, ou se você vai barrar a entrada de produtos, né? Mas aí, do mesmo jeito que é barrada a entrada de produtos, você quiser exportar aí, seja matéria-prima, né, dependendo aí do tipo de produto, também, obviamente, principalmente no país onde você está fazendo a taxação, que basicamente é o planeta inteiro aí, né, você vai sofrer essa represália aí. Vamos para o próximo aqui, pessoal. Também, ó, aqui, ó, vamos só um resumo aqui, ó, os setores, né? Os setores aqui do empreendedorismo que a gente tem aqui, ó, a administração, gestão de negócios, gerenciamento, né? E administração financeira, ferramentaria, né? Por exemplo, ali em Recife, ali, né? Entre Recife e Olinda tem o Porto de Suape, né? Aqui em Goiás, em Anápolis, nós temos o Porto Seco, né? É marketing, operação de máquinas, logística, vendas. Deixa eu ver, deixa eu ver, dá para a gente resumir mais um pouco aqui. Então, ó, o tema, né, de empreender, ou seja, esforço em alguma atividade econômica para você explorar, né, igual eu falei aqui anteriormente aqui, ó, né, da administração, gestão, gerenciamento, né, financeiro e administrativo, ferramentas, né, até parafuso. Tem uns clientes aí em Pernambuco, aí, por exemplo, que eles ganham milhões aí só com arruela, parafuso, né, para os navios lá, por exemplo. Aí marketing, né, as propagandas basicamente, né. Hoje a gente tem o marketing digital, né, que ele foi unido a esse alicate suíço, né, vamos dizer assim, né, a operação de máquinas, logística e venda. Então, desde o ano 90, a conclusão dos anos 90, né, esse tema tem aumentado, né, e o portfólio aumentado. Pensa, né, década de 90, você não ia pensar no marketing digital, né? Pessoal e vende curso, né? Alguns realmente são efetivos, outros não, né? Por exemplo, a gente está agora aqui, né? Quem diria na década de 90 que em 2024, né? Da uma de Toguro aqui em pleno 2024, nós estaríamos aqui a todo vapor, né? Numa aula EAD, né? E esse curso aqui, ele tem a porcentagem, né? Tem a parte EAD, é simplesmente a teoria, né? Uma das bases aí do conhecimento, mas também tem a parte que não dá para ser, a não ser que fosse computação, né? Aí computação dá, né? Mas não dá para ser EAD, né? Mas assim, houve uma grande facilidade. Imagina você sair, sei lá, de onde você mora, da cidade que você mora, às vezes até para uma cidade próxima, até às vezes até para um estado. Eu já conheci várias pessoas que fizeram graduação, né? Cidadão, ele literalmente teve que mudar de estado, morar na casa do estudante, por exemplo. Aí só depois do tempo daquela graduação é que ele voltou para o seu estado para poder exercer a sua função. E muitos nem voltaram, porque o mercado de trabalho, né, ele não era da onde ele veio, a cidade pequena onde ele veio, não era favorável a isso, né? Consequência, né, ó, criação de empresas duradouras, diminuição da taxa de mortalidade, né, desculpa, gente. Consequência da globalização do desemprego, surgimento de uma nova economia, né, na economia digital aí, né, tanto na área de ensino, né, na área de serviços, né, muita gente trabalha remoto, né, por exemplo, e na área da computação, lá, né, da engenharia de software aí, o pessoal programação, né, trabalha remoto, alguns moram aqui no Brasil, trabalham lá para fora, né, e o contrário também acontece, né? Criação de órgãos e programas de apoio ao empreendedorismo.
Pessoal, pela hora aqui, né, igual eu falei no início aí, eu já vou falar já dos tipos de empreendedorismo, tá bom? A gente fez aqui uma introdução. Eu vou falar dos tipos porque as atividades elas estão relacionadas a esse tema aí, tá bom? Mas não se preocupe que eu vou falar dos tipos aqui e a gente já vai direto ali para análise das atividades. Fechou? Então vamos ver aí qual que é os tipos de empreendedorismo e a característica aqui, ó. Então ele tem o quê? Ele busca por oportunidades e tem iniciativa, né? Muitos de vocês aí com certeza, né? No antes aí da pandemia, né? Até depois da pandemia, né? Durante, né? Ah, não, tava estudando ou não estava estudando. Agora apareceu esse negócio de escola EAD, né? As instituições estão se adequando, muitos já estavam adequadas antes disso, né? Ah, essa é uma oportunidade. Então, você teve a iniciativa de procurar um curso, né? O que você sempre quis fazer. Muita gente não tem tempo, né? Muita gente trabalha o dia inteiro e não tem tempo de ir no local e ficar. Os cursos da Federal, por exemplo, né? Você fica, por exemplo, uma engenharia aí, né? O Instituto Federal também, o curso de eletrotécnico também, ele é por período integral, né? Então, como que uma pessoa que trabalha o dia inteiro, que não teve oportunidade quando, quando era menor, né? Não teve oportunidade, tinha que trabalhar, né? Agora ela tem essa oportunidade. Então, você juntou a oportunidade com essa iniciativa. Ah, não, você fez o curso aqui de eletrotécnico, né? Eu vou, aí, por exemplo, você fez o técnico em eletrotécnica, aí vamos supor sua esposa ou seu marido fez o técnico em segurança do trabalho. Vocês podem dar consultoria para empresas aí, empresas de engenharia, construtoras também, né? Vocês podem dar consultoria tanto na área da elétrica como na da segurança do trabalho, dando treinamento, né? O treinamento de NR10, o treinamento de CEP, né? Fazendo uma anotação de responsabilidade técnica, né? Tá vendo? Ó as ideias aí, né? Aí falta o quê? Aí você tem que juntar, né? A característica do empreendedor, né? Oportunidade e iniciativa. Então, faz as coisas antes de ser solicitado ou antes de ser forçado pelas circunstâncias, né? No desenvolvimento do seu trabalho, busca soluções inusitadas, né? Diferentes, né? Para problemas cotidianos, né? Aproveita as oportunidades fora do comum para começar um projeto, né? É, e conseguir auxílios, parcerias, né? Por exemplo, energia solar, pessoal. Eu presto serviço aí para uma empresa, né? Em que tem um funcionário lá só para ver relacionado aos subsídios, né? Que o banco ele fornece para você fazer um financiamento e implantar energia solar na sua residência ou na sua empresa, na sua indústria, né? Então, essa é a característica, né, do empreendedor, né, do comportamento empreendedor. É, deixa eu já ir lá para os tipos de empreendedorismo ali, ó. Ele tem persistência, né? Ele tem exigência, né? Ele exige de si mesmo e dos serviços que ele emprega, né? Ele tem persistência, comprometimento. Ele busca por informações, né? Ó, que cliente, né? Eu tenho uma barraquinha aí, né? De espetinho, né? Espetinho, né? Eu faço pamonha aqui, eu não sei quanto aí na parte onde vocês moram aqui, né? Mas pamonha que é muito famosa aqui, é um comércio aqui, ele é bastante, né, profícuo aí, né? Então, estabelece metas, né? Você não toca o louco aí e fala, ah, não, vou começar a vender espetinho aqui. Aí você vai lá no supermercado, no Atacadão, por exemplo, e compra, né, e compra vários pacotes lá de espetinho e aí você vai vender na rua. Mas como é que você vai acondicionar esse espetinho, né?
você vai levar quantos? Você vai levar 20 espetinhos, 10 espetinhos, né? De tal hora até tal hora que você vai trabalhar, né? E nessa tal hora até tal hora, qual que é a estimativa de pessoas ali que vão te abordar para isso, né? Esse espetinho ele vai estragar, né? Se eu, né? Eu já vou deixar ele pré-assado ali, então a gente tem essas perguntas aí, né? Qual que é a preferência do pessoal no local, né? E por aí vai. Tá? Então, eu vou falar logo, pessoal, e já analisar a atividade, né? Tipos de empreendedores, né, no Brasil aqui. Lembrando, pessoal, que o empreendedorismo ele é dinâmico, né? Então, a gente tem basicamente o empreendedorismo cooperativo, né? Ó, é uma forma coletiva de gerar negócios, ou seja, uma cooperativa, né? Cooperativa por exemplo, pessoal lá que faz a extração da borracha, né? Cooperativa do pessoal lá no Pará, por exemplo, que faz a exploração do coco babaçu, né? Então, esses cooperados com diferentes habilidades, conhecimentos e recursos, mas com o mesmo objetivo, né? Então, não tem um CEO, vamos dizer assim, né? Mas tem várias pessoas empenhadas aí nessa tarefa. O empreendedorismo corporativo, né? Então a gente tem o cooperativo, o corporativo ou o intraempreendedorismo, né? O empreendedorismo é exercido dentro de uma empresa por meio de criação de projetos inovadores que diversificam os negócios, introduzam produtos inéditos, né? Igual aqui, né? Nós temos empresas aqui que têm novos treinamentos, aí essa empresa tem esse novo treinamento, ela oferece aqui para a instituição, ou ao contrário, né? A instituição tem, por exemplo, nós temos o treinamento aqui de NR10, de CEP, é o anexo 12 da NR12, né? Porque é o eletricista de linha viva, né? Então, esse intraempreendedorismo entre a equipe de criação e a instituição que oferece, ou inverso, né? Uma empresa que oferece em nome da instituição, né? Tem isso também. Empreendedorismo digital, ele é relativamente novo, né? Ó, é o modelo que mais cresce, né, no Brasil. Ocupamos a 10ª posição entre países que mais compram pela internet, né? Essa crescente evolução se justifica pela forma de consumir que está cada vez mais canalizada em negócios digitais, né? Um produto digital, por exemplo, ele não precisa ser tangível. Um curso, por exemplo, é o quê? É propriedade intelectual, né? Então ele não, você não precisa, eu vou fazer o frete disso, daquilo. Você vai pagar apenas o quê? O espaço lá no servidor para esse material digital ficar. Por exemplo, aqui do Senai, né? Nós estamos gravando essa aula agora. Ela vai ficar no servidor, vai ficar armazenada e vai ser distribuída a quem tiver matriculado aí no curso, né? É um produto, né? Que eu não preciso enviar igual o Netflix fazia no início, né? Um DVD via carta aí para cada um de vocês, né? Vocês simplesmente acessam aí pela a internet, né? Empreendedorismo de inovação, né? Ó, ou uma startup, né? Desenvolver um negócio promissor a partir de uma ideia, de um produto ou um serviço ainda não explorado, né? O pessoal aí, às vezes, por exemplo, é uma startup de um novo, sei lá, aspirador de pó, né? Novo aspirador de pó. O antigo é o quê? Aquele aspirador manual. Qual que é um novo que seria algo revolucionário que já até existe? Um robô, né? Um robô que faz igual daquela marca lá da Husqvarna, né? Acho que é alemão, se eu não me engano, né? Um robô que faz a aspiração ali, né, varre a casa enquanto você está fora do trabalho, né? Ou seja, isso é um produto e que um dia ele foi um produto pensado por uma startup. Empreendedorismo social, né? É o cidadão que cria, desenvolve, implanta um projeto, né? Por exemplo, o Carlinhos Braus lá na favela, né? Ele faz um projeto ali, né? Ensina capoeira, né? Pro pessoal ali, né? Por exemplo, ensina, por exemplo, investe ali, o pessoal faz uma lan house, né? Ali, vamos supor que eles não têm no início, né? Não tem acesso à internet, aí ele pega custeia ali alguns computadores e faz esse investimento.
O empreendedorismo serial, né, é aquele que busca soluções para problemas sociais, né, e ambientais. Ó, tem que tomar cuidado. É diferente do social aqui, ó. Implanta um projeto focado no crescimento humano e social. Esse daqui, né, além de ser problemas sociais, por exemplo, né, tem uma mancha de óleo aí no mar, que produto, né, ou que trabalho que eu vou utilizar, né? Eu vou utilizar tipo uma rede, vamos dizer assim, de pesca para fazer o colhimento, ali, a colheita daqueles resíduos, né? O óleo ali que fica imerso ali na água. É, empreendedor de startup, que é bem semelhante ao de startup aqui, né? Cria uma empresa nova, inovadora aqui, né? Por exemplo, o Elon Musk aí no início aí, né? Ele não criou a Tesla, mas ele comprou a Tesla que tinha sido criada, né? E comprou a preço de banana, né? Empreendedor de lifestyle, né? Aquele que busca equilibrar sua vida pessoal e profissional. Ó, tem muito YouTuber aí que mostra o seu dia a dia no treino, né? No fitness, né? Olá, Messias, tudo bem? Pode falar aí, tá aberto o microfone. Professor, boa noite. É porque Boa está noite. mostrando a imagem, a tela está preta aqui. Ixi, espera aí. Você não está vendo a imagem? Alguém mais não está vendo? E agora? Viu aí, Marconi? No meu tá funcionando normal. Normal? É. Tenta dar um F5 aí, ô Messias. Tá funcionando normal, professor, também para mim aqui. Ah, é que às vezes talvez o sinal aí da sua internet esteja dando uma variada aí, tá? Eu tô olhando aqui, pelo menos no meu aqui, tá ok aqui. Ó, empreendedor por necessidade, né? Aquele que começa o negócio por não ter outra opção de emprego, né? Ou fonte de renda, né? Tem uns camelôs aqui em Goiânia, tem bastante, né? Tem até um negócio que foi criado em cima disso, né? O camelódromo, né? Os camelôs ficavam na frente das lojas, os lojistas, obviamente, não gostam dessa ideia porque eles pagam caro para utilizar aquele espaço ali, né? Então criaram um negócio em cima dessa necessidade, que é o famoso camelódromo, as feiras livres também, né? Deixa eu ver o que mais aí, ó. Empreendedor de franquia. Opa, deixa eu voltar aqui. Empreendedor de franquia, tipo, né, o McDonald's, o Bob's, né, Habib's aí, né? Ele tem uma marca, essa marca é consolidada, né? E daí ela fornece, né, ele pega aquele modelo de negócio e vende aquela franquia para utilizar a marca, utilizar o nome nos mesmos padrões aí, né? Tem até uns documentários que passam aí no History Channel, né? A briga aí das indústrias, né? Deixa eu ver o que mais aqui, pessoal. Tem só mais dois aqui, ó. Já que a gente inicia a atividade aqui, falta só 10 minutos. Empreendedor e inovador é aquele que busca criar algo novo e disruptivo, né, que pode mudar o mercado aí, né, e a sociedade como um todo. Por exemplo, uma placa solar, né? Antigamente era só hidrelétrica, carvão, nuclear, né? Opa, placa solar e a NASA foi a primeira a a estudar, né, sobre o efeito fotoelétrico, né? Lembra aí que foi o Einstein que ganhou o Nobel dele, né? Não foi a teoria da relatividade, mas foi sobre o efeito fotoelétrico aí nas placas aí de silício, tá? Empreendedor tradicional, né? Aquele que segue os modelos aí do mercado estabelecido, né? Um grande varejista aí bem-sucedidos, né? Geralmente setores mais tradicionais aí da economia. Agora, pessoal, aquelas atividades que eu mostrei lá, que senão não vai dar tempo, eu vou fazer análise delas aqui, que a gente só tem 9 minutos. Eu vou continuar um pouco a mais aqui. Pois não, Messias, você perguntou alguma coisa aí, Ah, Messias? coloquei já. Ah, sim. Ok. Ah, não, beleza. Então, ó,
essa daqui, pessoal, eu peguei e coloquei aqui a análise a gente vai fazer análise agora da avaliação aqui de empreendedorismo, né? Então, vamos na primeira aqui, ó. Dentre as áreas a serem abordadas em um plano de negócio, né, que tem intuito de relacionar os recursos típicos, né, de uma organização, costuma-se, né, o- onde é costumeiro, né, podemos relacionar o quê, né? Ou seja, dentro, dos vários aspectos, ó, aspecto financeiro, aspecto humano, equipamentos, matéria-prima, né? Então, qual que é o fundamental, ou nenhum deles é fundamental, né? É, qual, qual desses eu poderia... Lembrando, pessoal, que eu coloquei aqui, ó, letra A, letra B, letra C, letra D, mas quando você estiver fazendo sua atividade lá na plataforma, essas letras aqui, elas podem mudar, viu, de lugar, elas mudam, viu? Foi na hora que eu printei lá a tela e o material para criar o slide aqui para vocês, ele ficou na posição onde eu copiei, né? Mas pode ser que para você ou nenhuma das alternativas, por exemplo, né, apareça na letra A ou letra C apareça no segundo aqui. Então vamos nos atentar ao conteúdo em si, né? Então, os tipos de recurso aí, né? É, vamos pensar aqui, ó, o financeiro. O financeiro, ele está correto, pessoal, né? Porque ele, assim, sem dinheiro é aquela história, né? Com dinheiro a gente ganha mais dinheiro, né? Então, ele é um combustível, né? Fundamental. O humano, vamos pensar no 2 aí, humano. A afirmativa, né, embora ela destaque uma importância de recurso humano, que é importante, né? Sem pessoas, como é que uma empresa vai... Sem um eletricista de rede, né? Como é que eu vou instalar as redes elétricas aí, né? É, assim, não necessariamente, não estou dizendo que o dinheiro é mais importante, né? Mas não necessariamente, né? O recurso humano, vamos dizer assim, ele é fundamental, né? Uma outra que está parcialmente aqui é a 2, né? Que é a empresa que tem que realizar os seus objetivos, né? Afirmativa, ela está mais ou menos correta. Os equipamentos são importantes? São importantes. Mas afirmar a área dos talentos, né? Igual está aqui, ó, né? É imprecisa. Que talentos são esses? É o talento da máquina ou o talento da pessoa que opera aí, né? E matérias-primas, né? Essa aqui, no caso, ela está correta. Então, assim, no meu ver aqui, né, o que representa aí são as matérias-primas, né? E deixa eu ver a outra aqui, e o recurso financeiro, né? Então, o combustível aqui, ó, fundamental, o recurso financeiro e a matéria-prima. Então, nesse caso aqui, eu vou arbitrar aqui que é a letra E, tá bom? Vamos para o próximo. Só são uns 5 exercícios aqui, pessoal. Ó, e dentro, né, dos empreendedores, um se destaca pela questão idealizadora, né, de pensar algo, né, que dirige os seus recursos com o intuito de ações, né? Então, questão idealizadora, com o intuito de ações voltadas à transformação de cunho social. Opa, tá o social aqui, ó. Que empreendedor se enquadra nesse perfil? Então, empreendedores, né? Um se destaca pela questão idealizadora e outro pela questão de cunho social, idealizador e social. Planejado não está com cara de ser corporativo, empreendedor serial, né? Empreendedor por necessidade. Pessoal, essa daqui, ó, e eu vou explicar o porquê. É nenhuma das alternativas aqui. Ele está falando aqui, ó. Na verdade, ele está falando mais quando ele fala empreendedor social, né? É caracterizado por uma motivação em promover, lembra lá? Transformações de cunho social, usar os recursos para gerar um impacto
positivo na sociedade, né? Tipo lá o Criança Esperança ali, né? Ele é de cunho social, né? Lógico que a empresa lá, a Rede Globo, ela está interessada em receber subsídios, né, para ela não pagar impostos. Aí, em vez dela pagar imposto, ela pega aquele valor e dos impostos que ela paga e reverte para a sociedade, né? Fazendo doações para instituições, né? Então, o 2 aqui, ele está mais para o social. Então, nenhuma das alternativas, né? Nem, no empreendedor planejado não é, o empreendedor corporativo também não, o serial e nem o por necessidade, né? Porque principalmente necessidade, né? Ele precisa ganhar o pão ali, né? Então ele vai fazer de tudo, né? Arrumar bicicleta, arrumar mobilete, né? Entregar, né? Hoje está bem famoso aí entregar comida aí por aplicativo, se inscrever no Uber, né? Ele vai fazer o corre dele ali, né? Então, o ponto central aqui é impacto, né, de cunho social, uma idealização, mas de cunho social. E esse perfil é do empreendedor social, tá? Vamos para o próximo aqui, a terceira questão, né? E está lá no, lá na que eu mostrei aqui no início da aula, né? As atitudes empreendedoras, né? Ou seja, um comportamento empreendedor, por isso que eu falei rapidamente lá, ó, são características necessárias ao empreendedor. Ó, beleza, ó, que novidade, né? Tem iniciativa, né? Fala uma novidade, professor. Para que os objetivos é, que o, para que os empreendimentos por eles desenvolvidos, ou seja, por essas pessoas empreendedoras que têm essas características, né, cheguem ao sucesso. Então, dentre essas características aqui, o que que a gente pode falar que abaixo não é uma característica de alguém empreendedor, né? Eu vou pegar as que não é e depois vou mostrar aqui, ó. Essa daqui, com certeza, é ser empreendedor, ó. Ser corajoso, né? Com certeza é você ser empreendedor. Saber escolher, se você, por exemplo, já é eletricista, você pode abrir uma empresa de manutenção elétrica aí, né? Então, saber escolher dentro aí da sua é um fator importante para o empreendedor. Tomar iniciativa. Ah, eu vou lá no banco ver se, né, faz um subsídio aí para eu poder implementar a placa solar na minha empresa, para eu poder economizar energia aí, por exemplo, né? Estabelecimento de metas, né? Ah, eu vou pegar esse valor aqui, esse dinheiro vai ser para comprar produtos, então também a letra E aqui também é uma característica empreendedora. Então, ser indeterminado quer dizer que eu vou ser uma pessoa inconstante. De manhã ela quer vender bicicleta. De noite ela quer arrumar mobilete. Ela não sabe se ela come, né? Ou como se diz, se ela casa ou se ela compra uma moto, né? Então é uma pessoa inconstante. Com certeza, essa não é uma característica empreendedora. Pessoal, rapidão aqui, deixa eu só, já que a gente continua aqui, tá bom? Aí vão faltar só duas questões, a gente arremata elas aqui agora. Antes que eu esqueça aqui. Beleza, pessoal, vamos finalizar aqui, né? Faltam mais duas questões aí. Essa aqui foi até facinha. Quando se afirma, essa aqui é rápida aqui, ó. Quando se afirma que o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, ou seja, vamos pensar que a Revolução Francesa ali, né? Teve guerra, né? Teve decapitações, né? Teve muita coisa, um alvoroço. Então, uma revolução silenciosa, ela acontece de forma gradativa. É igual você está estudando, de repente, num dia você é aluno, você está tendo dificuldade lá em comunicação oral escrita, em eletricidade. De repente, você está aqui na matéria de empreendedorismo e você já está com uma bagagem maior. E essa evolução você não percebe, porque ela foi silenciosa, né? Aula online aqui, você foi adquirindo mais conhecimento, fazendo os exercícios, assistindo às aulas, indo para o laboratório, fazendo os experimentos, né? Então,
essa afirmação que o empreendedorismo é silencioso, ele está querendo dizer isso nesse sentido, tá bom? Que será para o nosso século tão importante quanto a Revolução Industrial foi para o século XIX aqui, né? Ah, beleza, né? Lembra que eu falei lá no início da aula aqui? O autor da frase destaca as transformações que podem ser desencadeadas pelo processo do empreendedorismo em nosso século atual, né? Quanto às transformações ocorridas com a. Ele faz um paralelo, né? Lembra que eu fiz um paralelo aí, Revolução Industrial com, né, o empreendedorismo, no sentido de produção e relações da sociedade. Então, essa afirmação, ela é verdadeira ou ela é falsa, né? Essa afirmação, pessoal, é verdadeira, né? Falar que é uma revolução silenciosa e que pode transformar profundamente a sociedade, né? Assim como a revolução, né, do século XIX aí, é verdadeira por quê? Porque não só o empreendedorismo, mas a própria Revolução Industrial, ó, transformou os processos de produção, né? Antigamente era manufatura, hoje em dia é maquinofatura. E essa maquinofatura virou automação. Antes a gente utilizava o vapor, agora a gente utiliza o quê? A energia elétrica. Mudou as relações sociais, né? Com o surgimento de novas classes, né? Antigamente a gente só tinha um rico e só tinha o pobre, né? Nós temos ali a classe média ali, né? Infelizmente nós temos os super ricos e os super pobres hoje em dia, né? Que, como dizia minha mãe, né? Tá vendendo almoço para comprar janta, né? Então ela é verdadeira nesse sentido, né? E relacionado aí ao empreendedorismo e inovação tecnológica, que impulsiona as startups, né, um tipo de empreendedorismo, as mudanças sociais, né, gerando novos empregos, novas oportunidades, né? Quem diria que hoje a gente poderia ter a oportunidade de trabalhar, né, ou estudar online, né? Os programadores aí, né, os engenheiros de software, beleza? Agora vamos para a última aqui, agora para fechar com chave de ouro aqui. Aí lembrando, pessoal, como já está finalizando aqui, eu vou gravar um videozinho extra analisando a atividade de recuperação, caso algum de vocês tenha que fazer a atividade de recuperação. Então, a cinco e última aqui, ó. Assinale a alternativa que não se enquadra nas características de um empreendedor serial, né? Beleza. Vamos lembrar o que é um empreendedor serial aí. É caracterizado por sua paixão, né, por criar e desenvolver negócios continuamente, né? Suas principais características incluem o quê? A paixão pelo ato de empreender, né? Envolver-se em vários negócios ao mesmo tempo. Opa, ó, tem uma alternativa aqui. É, habilidade de montar e motivar equipes, né? Como se diz, ele é um bom, vamos dizer assim, um bom influenciador, não. Seria um bom treinador, né? Um bom coach, né? Então, assim, é, a alternativa que não se enquadra nesse tipo aqui é, está vendo aqui, ó, envolve com vários negócios, a letra C, né? Beleza. Possui habilidade de montar, tá certo. É aquele apaixonado não apenas pelo que cria, mas principalmente no processo de empreender, também é. Agora esse B aqui que está me incomodando, esse tipo de empreendedor, opa, ó, já falou, já deu spoiler aqui, ó. Ele não é um empreendedor serial, ele já até, ele, essa questão aqui, né, tá com um cara que foi mal elaborado aqui, ó. Esse tipo de empreendedor por necessidade cria o próprio negócio devido ao desemprego, né? Ou seja, falta de opção, né? Vira ali um setor à parte, né? Vira o nem, né? Não está trabalhando, na verdade ele está trabalhando, né? Mas ele não está trabalhando em um emprego formal, mas também ele não está procurando emprego. Por que que ele não está procurando emprego? Porque ele não acha oportunidade. Ele não acha oportunidade, daí ele monta uma barraquinha na feira, vai vender na praia,
né, vai fazer os corre dele, ou seja, ele não está no emprego, né, vamos dizer assim, comum ali, em que ele fica nesse limbo aí, né? Está desempregado oficialmente, né? Mas ele está ganhando dinheiro, né? Fazendo o corre dele, mas por ele estar ganhando dinheiro, mas não está empregado oficialmente, ele também não está procurando. Então, essa aqui é a característica de um trabalhador por necessidade. Então, é a letra B, é o que não é um comportamento do empreendedor serial. Então é isso, pessoal. Lembrando novamente, tá até aqui na agulha aqui, mas só que eu já estourei muito o horário aqui, né? Eu vou gravar um vídeo aqui da análise, né, da avaliação de recuperação, tá? E eu vou disponibilizar para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Vou, vou salvando aqui. Deixa eu parar aqui o nosso. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, né? E lembrando aqui que essa é a única aula. Pois não, Marconi, pode falar aí. Boa noite, professor. Boa noite. Hoje é a última aula, né? Sim. E assim, aí lembrando aqui, eu não sei se você estava bem no inicinho da aula, Tava não. eu tô verificando, né? Alguns aí falaram de notas que não tinham, né, em UCs anteriores aí, né? Aí eu vou entrar em contato, eu e o Pedro aqui, que é o novo monitor, né? No lugar aí do Gabriel. A gente já está entrando em contato com cada um de vocês e notificando a a unidade de cada um, tá bom? E aí ainda olhei hoje para ver se tinha alguma atividade lá de projeto do CEP, alguma atividade das outras UC, desde lá de eficiência energética, né? Dei uma olhada lá e tinha algumas lá e eu peguei e fiz a correção, tá bom? Tá bom, professor. Só quero Tô no agradecer a aguardo. todas as aulas aí que o senhor ajudou a gente, viu? Ou fico grato, né? Eu fico feliz aí por, né, ter participado desse processo aí. Então, ó, vai estar postado essa aula de hoje, né? E a análise da avaliação, né, da avaliação de recuperação, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Então Boa é noite a isso, todos. pessoal. Deixa eu parar aqui o compartilhamento e parar a gravação nossa aqui.